Salve galera, bora começar. O que eu vou mostrar aqui, cara, isso aqui é basicamente uma aula que poderia estar num curso pago. Tá? Ninguém vai realmente te mostrar o que eu vou te mostrar aqui. E sem isso que eu vou te mostrar, você nunca vai chegar ao seu primeiro milhão. E já te digo, se essa não é a sua intenção, fazer o primeiro milhão, nem continua o vídeo, porque aqui é exatamente o que eu vou te mostrar, como você chega ao primeiro, depois ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto, ao sexto e vai embora. Só Deus sabe e vocês vão descobrir isso mais na frente. E quanto mais vocês fazem, mais vocês vão fazer. E não tem fórmula mágica. Não é aquele esquema de enriqueça fácil, ganhe US$ 1.000 por dia. Nada disso. É de uma maneira bem realista, pé no chão, devagar e com consistência. Então é muito importante que vocês entendam o que vocês estão fazendo para vocês conseguirem pensar de forma estratégica. Vamos embora. Vou aproveitar que eu tenho uma operação aberta aqui, tá? Então presta atenção nisso aqui. Eu vou estar passando esse novo indicador para vocês aqui, tá? Que é esse timer aqui. É a mesma coisa, só que eu coloquei algumas coisas a mais que eu vou mostrar para vocês. Eu já uso o relatório HTML, o pessoal do grupo também, do grupo especial também tem. Só que eu achei um pouquinho complicado para vocês, até porque não existe um acompanhamento de aulas periódicas, né, para conseguir mostrar para vocês. Então eu fiz isso de uma maneira mais, digamos, mais simples. Presta atenção numa coisa. Eu tenho aqui, se vocês observarem, eu tenho um robô, dois robôs, três robôs, quatro robôs, cinco robôs, todos rodando numa conta só. E essa conta é uma conta Cent, mas é uma conta Cent standard. Quando vocês começam, e essa semana eu estou fazendo isso porque eu sei que está todo mundo no lucro, e só não vai estar no lucro das duas, uma. Se você mexeu e não seguiu o passo a passo que eu te passei no início, porque senão você está no lucro, tá? Não tem como não estar. Todos estão. E eu digo isso pelos feedbacks que eu recebi de todo mundo, tá? Então não tem como não estar. Então eu já sei que você está no lucro. Eu sei que muita gente já está preparando para a próxima semana iniciar na conta real, tá certo? E esse é só o primeiro passo, cara, de muitos passos que vocês vão fazer. Então, qual o projeto quando vocês começam? Eu passo um plano para vocês, que eu chamo de processo. Qual é o plano? Primeira semana, pelo menos uma semana na conta demo, tá? Depois da segunda semana, a conta ultra low. Aqui não tem um período para vocês ficarem. Você pode ficar para sempre aqui, na verdade, tá? E por último, a conta, não por último, mas digamos assim, o terceiro, que vai demorar um pouco mais para vocês saírem daqui, tá? A conta Standard Cent, que é essa conta que eu estou operando aqui, ok? Bom, nessa conta aqui, em todas elas, mas vocês vão começar por essa aqui, pela conta demo, vocês vão colocar os robôs que são os robôs de testes. Né? Se fosse, por exemplo, o pessoal que já fez aí marketing digital sabe o que é o teste AB, né? Só que aqui a gente vai ter o teste A, B, C, D, E, F. E o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir qual é o robô que dá um lucro maior com um drawdown menor. Para quem não sabe, o drawdown é o valor que fica negativo antes que ele vá para o valor positivo, antes que ele feche a operação no positivo. E para isso, e isso é muito importante, por quê? Porque isso aqui vai determinar quanto dinheiro, tá? Quanto a grana aqui. Quanto dinheiro você precisa ter na sua conta? Tá aqui. Dinheiro na conta. Certo? Quanto você precisa para estar rodando cada robô? A partir do momento que você conseguir entender essa matemática, porque isso aqui é matemática simples, tá bom? A partir do momento que você consegue entender essa matemática, irmão, céu é o limite. A única coisa que vai te deixar para trás, que vai te quebrar, que vai literalmente quebrar a sua conta, é se o seu dinheiro, esse dinheiro que está na conta, não é suficiente para aguentar esse drawdown.
Correto? E como você vai saber isso? Testando. Então, o que, que eu tenho? O que, que eu faço? Particularmente, o que, que eu faço? Eu tenho lá, são 4 contas demo. Às vezes eu estou rodando uma só, às vezes estou rodando 2, às vezes estou rodando 3, depende dos testes que eu estou fazendo, que eu chamo de berçário. Porque literalmente não deixa de ser. É onde nascem as estratégias. Então eu faço a estratégia, ou eu vejo algum indicador que eu gosto, coloco para testar e deixo lá. E se ele vingar, se ele for bom, tiver um bom resultado, eu preparo ele para ir para a conta real. E se não for bom, eu simplesmente descarto. Agora, vocês já vão começar no lucro, porque vocês já vão começar com o indicador que está dando lucro, comprovado, testado, tá? E que a única coisa que depende aqui, para vocês não quebrarem a conta, é saber quanto dinheiro vocês têm na conta, para saber quanto ele aguenta de sufoco quando ele patinar, porque ele vai patinar. Isso vai acontecer, tá? Então, quando vocês olham aqui os meus robôs, nessa conta aqui, são várias contas, mas nessa conta aqui, e uma conta só, estou rodando 5 robôs. E aí você olha aqui, por exemplo, o primeiro robô, eu tenho 30 de drawdown, e hoje ele fez 4,45, com histórico de $70. Esse outro robô, ele deu o mesmo 30, com um histórico que ele me deu de $103, e só hoje ele fez $23. Tá? Esse outro robô, ele também deu menos 30, 4,75. Hoje ele deu 4,75. E é só isso. Todos eles estão rodando o contra BB, que é o que eu falei para vocês começarem. Qual a diferença entre eles? Observem essa parte aqui. E vocês vão ver que essa é a única diferença para resultados tão diferentes. Nesse aqui eu tenho uma distância de 200. Nesse aqui eu tenho uma distância de 100. E nesse aqui eu tenho uma distância de 50. Vocês conseguiram observar que eu dobrei? 50, 100, 200, eu podia colocar próximo de 300, com 400, ou com 150, com 170, 180, né? Porque eu não faço backtest, meu backtest é feito na conta demo. Então, quando eu vou para a conta real, ele já rodou em tempo real. Não é o backtest louco que o MetaTrader te oferece qualquer plataforma, tá? Então, é por isso que eu digo que o backtest é para você entender e saber se está funcionando ou não. Mas se você quer saber realmente o resultado, muito próximo do que seria o real, até porque nós temos a blindagem de spread, tá? A melhor maneira, ou considero, mas nem melhor, é a única maneira de fazer isso é através da conta demo. E isso requer tempo, porque você vai estar rodando ele em tempo real. Beleza. Agora observe uma coisa aqui. Quando eu vou, aqui eu mostrei 3 robôs para você. Quando eu vou para esse quarto robô, eu continuo com o mesmo drawdown, tá? E agora eu tenho um histórico de 69,28 e hoje ele me deu 39,54. Agora observe uma coisa aqui. Quando eu vou para esse robô aqui, hoje foi um dia que esse aqui patinou feio. Quanto foi meu drawdown aqui? $286. E em compensação, ele começou a rodar ontem aqui na conta real. O histórico dele me gerou $224 e somente hoje $199. Mas para eu chegar nesse 199 de hoje, eu corri um risco que poderia ser considerado alto. E por que eu digo poderia ser? Porque isso aqui está diretamente ligado, ou seja, ele é diretamente proporcional. A gente vai voltar lá para o step 1 agora. Ao dinheiro da conta, que é minha margem. Porque eu não posso pensar em rodar um robô desse aqui numa conta standard, tá? Um robô desse que me dá um drawdown desse, e isso eu já vi que acontece lá na minha conta demo. Então eu não posso rodar um robô desse. Meu mouse hoje está pulando, hein? Tem que ver o que é. Eu não posso rodar um robô desse com $100 na conta, já teria quebrado.
Eu não posso rodar um robô desse com $200 na conta, já teria quebrado. Eu não teria como rodar um robô desse com $300 na conta. Muito provavelmente a corretora teria me zerado por falta de margem. Zeragem compulsiva. Certo? Então, a partir daqui, eu consigo entender o quanto eu preciso, se eu rodei na conta demo, como eu digo para vocês rodarem e observarem, eu vou entender o quanto eu precisaria de margem para estar rodando esse robô. E o meu cálculo, basicamente, que eu faço, é basicamente o drawdown máximo, ou drawdown histórico, vezes pelo menos 5 vezes. Quanto mais, melhor. Ou seja, eu vou considerar aquilo como 300, 3 vezes 5, 15, $1.500 na conta. Certo? Então, se eu colocar nessa conta aqui $2.000, eu sei, pelo menos eu imagino, que vai ficar mais tranquilo. E uma coisa que eu preciso entender, calma aí que eu estou falando em valores altos, mas já vou trazer para a realidade de vocês, tá? Eu estou falando agora dentro da minha realidade. Eu sei que não é a de vocês, ou pelo menos a maioria, da grande maioria de vocês que estão começando agora. Então eu tenho esse $2.000 na minha conta, e mesmo assim, ainda seria um pouquinho, tá? Por quê? Isso aqui numa conta de 1.000 daria 28%, aqui ele deu mais ou menos um drawdown, arredondando, de 15% da minha conta. Então, quanto maior a minha margem, porque tudo se resume a uma única coisa: risco, retorno. E eu preciso entender, ou você precisa entender quando você entra, que nós não usamos stop loss. O nosso stop, não é que nós não temos, nós não usamos o stop tradicional. O nosso stop é o nosso financeiro. Então, quando eu entro numa conta dessa de $1.000, $2.000, $3.000, $5.000, $10.000, esse é o dinheiro que eu estou arriscando perder. E o que acontece? Se tudo der errado, quanto eu vou perder? Eu vou perder 2.500, vou perder 3, vou perder 4? Não, eu vou perder 2.000. Se eu coloquei uma conta de $100, quanto eu vou perder? 150, 200, 250? Não, eu vou perder $100. Então, quando você começa na conta Cent, você começou lá como o pessoal todo fez, começou na conta demo, e agora semana que vem você está indo para a conta real. E na conta ultra micro, low, o que aconteceu aqui? Se fosse esse aqui, porque esse aqui é um robô mais agressivo, tá? Esse aqui é um robô bem mais agressivo. Caramba, cara, tá congelando tudo aqui. Eu tenho que ver o que está acontecendo aqui. Esse aqui é um robô mais agressivo. Eu estou usando ele de forma agressiva. Eu posso baixar aqui, ó, e transformar ele num robô menos agressivo, tá? De qualquer forma, na sua conta Cent, esse valor aqui, ó, é dividido por 10, esse valor é dividido por 10, esse valor é dividido por 10 e esse valor é dividido por 10. Porque a conta ultra low micro, ou ultra micro low, ultra low micro, eu acho, que eu falo para vocês iniciarem, é como a conta Cent normal standard dividido por 10. Tá? Então, ou seja, eu chamo ela sendo como a conta, é a Cent da Cent. Então tem a Cent, tem a micro. Tá? Essa é a diferença. Então, numa conta dessa aqui com $200, eu estaria rodando bem. Vale a pena? Olha, depende do seu apetite para risco. Porque um robô que me dá $200 no dia, ele está me dando 10% no dia. No caso de vocês, não seriam 198, no caso de uma conta ultra, numa conta micro, eu não vou chamar de ultra, vou chamar de micro. Seriam 19,89, ou $20, a média de $20. E o meu drawdown não seria 286, seria a média de $30, numa conta de $200.
E isso não é stop, entendam isso. Isso é o valor que ele ficou negativo, como eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu ver qual é deles que está montado. Se ainda é que tem, se é que já não saiu. Eu acho que todos saíram. Ah, saiu tudo, tá? Saiu tudo. Todos eles já fecharam. É o valor que fica negativo antes dele ir para o lucro. Por quê? O nosso robô, ele faz, ele trabalha com níveis. Então, se ele compra e volta, ele inverte. Se ele volta, ele inverte. Se ele volta, ele inverte. Então, esse ponto aqui é o que vocês precisam fazer, que vocês vão ver que é onde ele fica negativo, antes de ele ir para o lucro, que vai estar, né, mais distante. Rapaz, esse mouse hoje tá. Não é um mouse, não. Vou ter que iniciar aqui a máquina. Eu estou com muita coisa rodando. Então vocês precisam entender a importância desse número aqui. Esse é o do dia. Pode ver que esse drawdown histórico aqui foi feito hoje, às 16h30. Ué, mas agora são 1h21. Porque não é o horário 1h21 do Brasil, né? Para mim aqui em Nova York é menos. Não é o horário, pensa bem. Não é o horário de vocês, local do PC de vocês, é o horário do broker. E se eu for mais organizado e tiver comigo, montar comigo uma planilha que todos os dias eu faço uma planilha onde eu coloco o número do meu robô. Aí eu ponho DD, vou botar a data antes, né? A data seria o primeiro, né? DD histórico de hoje, DDH. O DDD, que é o dia, não é descarte direta não, tá? E o faturamento, e o valor do dia. Vamos botar aqui o ganho, tá? Basicamente isso eu acho na planilha de vocês. E aí vocês começam a entender, pô, que saco tá esse negócio, cara. Que quando vocês começam a planilhar isso e a entender o risco e o benefício, lembra que eu falei? Risco-retorno. Cada robô trouxe porque vocês caprichosamente colocaram isso em uma planilha, tá? Todos os dias vocês vêm aqui, preenchem o valor que foi dado. E aí vocês vão decidir qual que vocês querem, qual é a configuração que vocês querem. Só que isso eu já dei de bandeja para vocês. Quando eu falo para vocês começarem com esse robô, que tem essa... Opa! Tá pulando muito, cara. Vamos ter que reiniciar. Tem essa configuração. E eu tirei isso de onde? Pô, é o Windows tentando fazer update, bicho. Eu aguento, cara. Que saco, cara. E eu tirei isso de onde? Da cabeça? Da famosa mente universal? Não. Num sonho? Não. Eu tirei isso através de testes. E aí vocês vão entender que quando vocês fazem, eu já mostrei isso no outro, em vários vídeos, mas no último vídeo agora, semana passada, Senhor do céu, me dá paciência com esse negócio, cara. Quando vocês fazem 4,45 e vocês fazem 2,95 num dia, e o máximo que ele chegou no histórico dele foram $30, eu considero esse um excelente, maravilhoso robô para vocês começarem. Porque se vocês colocaram lá, como eu digo, a média de 100 a $150 na conta, ou 200, você fala entre 100 e 200, né? Quanto mais, melhor. E vocês fizerem essa média por dia, e fica aí dentro dos 4, 5 dólares, e a partir do momento que vocês dobraram a conta, vocês vão pegar isso aqui e vão reproduzir isso fazendo mais uma lojinha, que é abrir uma nova conta. Quando dobrar de novo, mais uma, 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 vocês vão ver que esses 5 dólares aqui vai se transformar em uma fortuna.
Porque chega num ponto que vocês vão chegar aqui, e vocês vão conseguir faturar 200, 300, 400, 500, 800, $1.000 por dia. E aí vocês vão conseguir entender, quando vocês olharem para trás, o tamanho do caminho que vocês trilharam, o quanto vocês aprenderam, quanto suador vocês tomaram, quantas contas vocês quebraram. E vocês vão estar muito mais, eu diria, preparados para chegar ao primeiro milhão de vocês. Não vou botar acento não, tá? Ao primeiro milhão de vocês. E vocês conseguem entender que a partir do momento que vocês visualizarem isso e não dizer assim, ah, não é só se eu pagar, a minha energia no final do mês já tá bom. Tá bom porra nenhuma. Não, tá bom porra nenhuma. Isso vai ajudar vocês no início a pagar um boleto, a pagar uma conta, a pagar um aluguel, de repente comprar um carro, que as coisas vão progredindo, é devagar. Não é uma semana, não é um mês depois. É um processo. Mas vocês precisam ter um objetivo muito maior, porque depois desse aqui, vocês vão duplicar para esse, para mais um, 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 para mais um. Leva tempo. Mas é possível. E só é possível por quê? Porque vocês seguiram o processo sem inventar nada, sem tentar refazer, sem tentar recriar a roda, reinventar a roda. Não tem o que fazer, não tem o que mexer, a não ser testar outras coisas. Se dedicar e pegar outros indicadores, sejam eles quais forem, meus ou não, não faz diferença. Outros indicadores. E vocês começarem a testar e entenderem o quanto ele dá de lucro e se vale a pena ou não. $30 no histórico. Esse robô começou agora essa semana também. Eu estou numa conta praticamente nova aqui, já rodando os robôs diferentes. Eu precisava pegar uma conta um pouco mais nova, né? Porque senão o valor talvez dos ganhos ia assustar vocês. Somente hoje, ontem e hoje, ele conseguiu manter a média de seus $30 por dia, com um drawdown de 30, e eu estou rodando o que aqui? O indicador de ATR, Super ATR. Por quê? Porque eu peguei ele, eu testei. E se vocês olharem aqui, a configuração dele, usando 200, olha isso aqui, o valor que eu tenho aqui. E olha o valor que eu tenho lá no Contra BB, aqui, usando 200. Faz uma grande diferença ou não faz? E como que eu consegui isso? Dormindo? Com o meu laptop na beira da praia, como os caras mostram para vocês? Ou foi ali, ó, madrugada atrás de madrugada, testando, e nunca conformado com o resultado. Sempre achando que eu posso melhorar. Entendam isso, galera. Tá, entendam isso. Eu ainda vou terminar, porque eu preciso fazer a licença. Pelo amor de Deus, eu vou pedir já, porque eu sei que, porra, eu termino de postar o vídeo, os caras, eu falo e os caras começam. Tá? Eu vou bloquear o cara que me pediu o indicador, tá? Sem antes que eu mande. Porque vai estar, a hora que estiver pronto, eu vou colocar no grupo. Tá? Então, porque eu lembrei agora. Porque da última vez eu falei, da outra vez eu falei, e eu termino de falar e os caras, o pessoal que não vê nada, só pega o início do vídeo e já sai pedindo porque não assistiu até o final. Então vamos fazer o seguinte, eu vou bloquear o cara, vou deixar o cara pelo menos uma semana bloqueado, e aí ele vai entender por que ele foi bloqueado, que eu vou botar no grupo. Ó,
Teve gente bloqueada porque pediu o indicador antes da hora. Tá certo? Ó, por quê? Eu agora vou terminar de preparar porque a gente usa um histórico. Ele gera o relatório, tá? A gente tem um que gera o relatório, que está disponível para o pessoal, só para o pessoal do grupo especial. Só que esse eu ainda preciso colocar licença. Para ter certeza que está tudo bonitinho, certinho, eu vou botar licença e continuar testando ele, ter certeza absoluta. Pelo relatório ele bateu, mas eu quero testar vários dias antes de colocar no grupo, tá bom? Porque aí vocês vão conseguir monitorar e saber o quanto, porque às vezes, porque, por exemplo, na madrugada ele está trabalhando, mas vocês não estão olhando. Quanto é que ele ficou negativo na madrugada? Foi numa margem boa? Foi numa margem segura? Ou foi num ponto que quase quebrou sua conta? Para você conseguir entender. Tá certo? Então, galera, 1 milhão é logo ali. Eu sei que para quem às vezes nunca colocou 10 mil na sua conta, tem gente que às vezes nunca botou 1.000 na sua conta. Eu sei que é uma coisa que parece um absurdo e muito longe. Mas me acreditem. Ele só é absurdo e muito longe quando você não está próximo dele. Quando você não tem o caminho certo, quando você não tem um cronograma a ser seguido, quando você não tem um processo a ser feito, a ser seguido, da maneira correta, com alguém que já passou por tudo isso. É o que eu estou dando para vocês de graça. Eu podia estar fazendo isso colocando num curso pago para vender. Eu não estou vendendo. Vocês só precisam ter disciplina. Só precisam ter disciplina. Nada mais do que isso, gente. Nada mais do que isso. Não inventem. No começo, comecem. Façam exatamente o que eu digo para ser feito. Depois vocês vão fazer os testes de vocês. Mas para testar, primeiro você tem que conhecer. Então começa com o certo. Quer testar outras coisas? Ótimo, parabéns, beleza, é isso, tem que ser testado. Eu testo todo santo dia. Mas vocês têm que manter o. Bota lá, esse aqui foi o que o Ronaldo indicou. Pum, ponto final. Eu não mexo mais. Agora eu vou criar outro. Outro número mágico, outra tela, outra corretora. Não interessa. Tá, outra conta. Vou testar o outro, beleza. Coloca seu número mágico e testa. Mas o que adianta você mexer se você não sabe o que está fazendo? Então, pelo menos na primeira semana, galera. Gente, eu tenho várias pessoas que começaram quarta, quinta, sexta-feira passada e que já estão se programando para, a partir de domingo à noite, entrar em conta real e começar a faturar. E tenho várias pessoas que já estão fazendo isso. Tem gente que está com uma semana, que já está fechando semana positiva. Tem gente com 2, com 3, com 6, e tem gente como o Pedro, que está mudando, já está na fase que está mudando do Brasil. E já está na fase que está mudando do Brasil. Mas ele passou todo o processo. Pessoal, teve alguém que perguntou, que é engraçado, por que eu chamo ele de mosaico? Irmão, eu vou te dizer por que Pedro, se o Pedro não deve estar vendo, que ele já está em ritmo de viagem, mas se tiver, o Pedro confirma para mim no comentário, Pedro. Por que eu apelidei o Pedro de mosaico? Porque a primeira vez que eu fui fazer um remoto para ele, irmão, você não acredita no que eu vi. A tela dele ficava desse jeito assim, ó. Assim, ó. Aquele monte de gráfico, sabe? Quando você enche a tela com aquele monte de gráficozinho pequeno que você não vê porra nenhuma. A tela dele era assim, ó. Aí eu comecei a chamar, bicho, eu ri, eu falei, cara, eu tô rindo de nervoso, eu falei isso pra ele. Aí ele começou a rir, cara, tá? Aí, ó, a tela dele era desse jeito. Primeira vez que fazia um remoto, eu não perguntei pra ele, eu fui fechar aquela porra inteira e falei, irmão, se eu entrar na sua tela, se você precisar de ajuda, eu entrar na sua tela e tiver desse jeito de novo, eu vou te mandar pra puta que pariu. Pergunta pro Pedro, se o Pedro estiver vendo, confirma aí pra mim, Pedro.
Eu vou te mandar pra puta que pariu, não vou te ajudar. Você vai arrumar outra pessoa para te ajudar. Primeiro passo, desmanche essa porra aí. Isso aí tá parecendo um mosaico. E ficou o mosaico. E se ele se tornou, cara, digo a Deus, o cara precisa de um puxão de orelha, precisa de um tapa no meio da ideia, que é para acordar. Porque o cara diz, não, tá tudo bem, é isso mesmo, você ficou olhando. Não tá tudo bem. Eu não tô aqui para alisar a cabeça de ninguém. Eu não tô aqui para passar a mão dizendo tadinho. Não tem nada de tadinho. O mercado não vai se tratar como coitadinho. O mercado quer mais é que você se foda. E foi por isso que surgiu o apelido de mosaico. Tá? Pedro vai ficar muito puto contando a história. Na verdade, a gente já riu pra caralho com essa história. Então é isso, gente. E eu não quero chamar vocês também de mosaico. Eu não quero ver vocês com um monte de indicador, porque não tem necessidade. Não inventem. Se eu acessei a máquina de vocês, ou se eu ajudei vocês pelo WhatsApp, não importa. Se eu dei o caminho, não mexe nessa porra. É a maneira que funciona. Quer mexer, pega outro MetaTrader e vai fazer as merdas que você quiser em outro MetaTrader. Naquele que eu te ajudei a montar, eu te dei o suporte, que eu fiz o remoto, não mexe. E vai ser o mesmo caso do Pedro. E para ele, se eu não tivesse feito isso, teria acontecido. Ele ia estar rodando a vidinha dele, já teria saído do mercado, e hoje está aí feliz da vida. Com visto de nômade digital. Indo para um outro país com a família dele. Felizão da vida, cara. Por quê? Porque eu fui sincero com ele, fui transparente. Eu digo, irmão, se você vai aprender comigo, é assim que vai ser. É do meu jeito, não é do seu jeito. Não tem o C, não tem o mais ou menos. Ou vai ou não vai, ou vai ou racha. Então, galera, prestem atenção. Não adianta vocês olhar no drawdown. Eita porra. Não adianta vocês olhar no drawdown de 30 e querer ter uma conta de 100. Numa conta ultra low, esse 30 representaria quanto? Ele representaria 3 dólares e 4,75, 47 centavos. Faz parte. Faz parte. É o risco. É o risco. Retorno. E quando vocês pegam uma conta que te deu 23 dólares, ela está te dando numa conta micro 2,30. E se ela te dá 50, 60, que é o normal aqui, uma conta que te dá 50, 60, ela vai te dando o que seria normal. 5, 6 dólares numa conta micro. E você vai estar correndo um risco 10 vezes menor, porque o seu capital é 10 vezes menor. E a partir do momento que você conseguir aumentar o seu capital, você vai aumentar seu ganho, porque ele é diretamente proporcional. Eu posso botar 100 e de repente fazer 1000? Pode. Eu também posso jogar na loteria e ganhar 3 vezes seguida. E posso não jogar na Mega Sena da virada e de repente os caras bater aí querendo me dar um prêmio. Né? Dá. Qual é a probabilidade disso acontecer? Pessoal, se vocês fizerem isso, o futuro é logo ali. O tempo passa muito rápido. Passem, olhem para trás, quanto tempo vocês estão perdendo. Quanto dinheiro vocês já perderam. Imagine vocês há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, se tivesse começado da maneira certa. Se tivesse começado a fazer isso há 2 anos atrás. Há 1 ano atrás. O Pedro não chegou a 2 anos completo. Acho que deu 1 ano e 8, 9 meses por aí. Imagine vocês fazendo isso. Todo santo dia, um pouquinho. Deu lucro, saca. Não é sacar para conta, é tirar numa conta separada na própria corretora. Vai separando, separa o lucro, separa o lucro, separa o lucro, separa o lucro, separa o lucro. Monta outra lojinha, monta mais uma lojinha, monta mais uma lojinha. Vocês têm que ser obcecados por montar a lojinha. E não é porque deu o primeiro aperto lá por o pneu do carro que você vai ter que sair correndo para sacar o dinheiro da corretora para arrumar o pneu do carro. Não.
Aquele dinheiro é sagrado, vocês não mexem. É o dinheiro da lojinha de vocês, cara. É o capital de giro. Qualquer comércio, qualquer loja, qualquer coisa, qualquer empresa que vocês matarem o capital de giro, vocês vão quebrar. Aquilo que vocês colocaram é o capital de giro de vocês. E é o risco de vocês. Se você for abrir uma loja de verdade, uma loja física, o dinheiro que vocês colocaram lá, comprar os móveis, aluguel, isso e aquilo, mas não sei o que, registro de empresa, se vocês quebrarem, vocês vão perder todo o dinheiro investido, não é? Se a loja não der certo, vocês vão perder tudo. Por isso eu chamo de lojinha. É exatamente a mesma coisa. Só que a gente está fazendo é virtual e com uma chance muito maior de dar certo do que uma loja colocada que pode ser no centro comercial da cidade de vocês, no shopping da cidade de vocês. Nós temos muito mais chance, a probabilidade que nós possamos ganhar é muito maior do que o cara que abriu sua loja, por melhor que seja a loja dele. Pensem nisso, galera. Pensem nisso. E rumo a 1 milhão, é isso que eu quero ouvir de vocês. Ao seu primeiro milhão, não é a 1 milhão, é ao seu primeiro milhão. Porque depois que o primeiro acontecer, irmão, os outros acontecem numa velocidade, E o que é melhor, sua cabeça já está acostumada a ganhar dinheiro. A sua cabeça já está acostumada com o risco. E essa é exatamente a melhor parte. E você consegue se programar, você consegue entender, você consegue saber, ter aquela noção quase praticamente exata do quanto você vai ter na próxima semana. E na próxima, e na próxima, na próxima, na próxima. A não ser que venha uma terceira guerra mundial ou a gente seja atacado por ETs, né? Aí ninguém sabe. Valeu? Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.